Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, novamente venho aqui essa semana 2 vezes, né? Uou, para quem não faz vídeo há um bom tempo, eu vim 2 vezes na semana, mas eu precisava falar sobre isso, eu precisava falar sobre a conscientização da bipolaridade e agora a conscientização do autismo. Hoje, dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autista. E o que a gente tem que entender sobre isso? Que compreender o autismo possibilita derrubar várias barreiras de preconceito. As pessoas entram no consenso que o autismo é só criança. Não. Temos autismo tardio, com diagnóstico tardio em adultos. E é uma consequência vital ter essa noção, porque os adultos eles são tratados por várias situações, como depressivos, como esquizofrênicos, como TDAH, como transtorno de adaptação, e ninguém chegou a um consenso que a, o diagnóstico dele é um autismo. Então, casos de pacientes com mais de 30 anos, inclusive eu já peguei casos com pacientes de 35 anos, 47 anos, com autismo. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa observar, a gente precisa quebrar esses preconceitos, porque essas pessoas naturalmente conseguiram desenvolver na vida sobre muitos percalços, sobre muitas limitações e, por muitas vezes, tratado como loucos, deixado à esquiva, deixado de lado, porque as pessoas entenderam que aquilo ali é doente, aquilo ali é destramelhado, aquilo ali é surtado. E, gente, como essas palavras ferem muito, absurdamente a pessoa. Então, os relatos que eu tenho é que quando os pacientes descobrem que tem o diagnóstico de autismo, que eles, enfim, conseguem entender que eles têm, sim, uma normalidade, eles não são esses doentes. Aí você, peraí, você está me dizendo que o autismo não é uma doença mental? Não, gente. O autismo não é uma doença, mas sim um transtorno neurodesenvolvimento, tá? Neurodesenvolvimental da capacidade do indivíduo, por isso é chamado um transtorno do espectro autista, TEA. Então, os sintomas desses pacientes com autismo, eles variam muito, porque cada autista, ele é único, ele não necessariamente será aquele clássico autista de dar voltas, de não ter interação, de ter medo de ter retardo mental, inclusive. Não, gente, não, fora isso, fora. O autismo é singular, ele tem as suas características, cada um tem a sua. Eu posso ter autismo com retardo mental, com déficit consideravelmente. Isso porque não foi um diagnosticado na infância corretamente, então não teve um desenvolvimento capaz de gerar ele uma condição no momento atual. E temos o autista que tem uma inteligência fantástica, tem um QI fantástico, ele tem outras condições, mas que se você sabe que é, se você aceita que é, e se você sabe trabalhar essa condição, você tem uma vida naturalmente confortável, de qualidade de vida. Não é uma condição de comorbidade, não é uma condição de desacreditar, desadequação, é uma condição de deixar a pessoa inválida. Não é, gente. O autista é extremamente capaz de executar muitas funções. A gente só precisa ver que tipo de autista é esse. E por que o 2 de abril? Porque essa simbolização que a gente fala de colocar o mês de abril como um mês azul, por isso que eu estou aqui de azul, porque o autismo está simbolizado com essa cor, é porque vários estudos demonstram que o autismo em homens é uma proporção muito maior, principalmente aqui no Brasil também, uma proporção muito maior que o autismo nas mulheres. Então a cor azul foi só
condição assim de perpetuar, né? E como eu estava falando para vocês, os sintomas do autismo, na maioria das vezes, tem os medos, tem essas fobias, por isso tem as evitações, tem agressividades, tem dificuldades de aprendizagem, como eu estou falando para vocês, não são todos. Tem dificuldade de relacionamento, não são todos. E isso é imprescindível, porque as pessoas acham assim: ah, eu sou uma pessoa que não gosta muito de toque, que não gosta muito de abraço, sou autista. Não, gente, não é essa condição. O autismo não é aquela pessoa sem sentimentos, o autismo não é aquela pessoa sem emoção. O autismo ele tem uma dificuldade de relacionamento porque ele tem uma dificuldade de entender as expressões também do outro. O autismo ele não é muito sarcástico, ele não entende o que é sarcasmo, então as pessoas tiram onda do indivíduo autista pelo sarcasmo também. Porém, o que poucas pessoas sabem é que o autismo ele é extremamente afetuoso, é extremamente amoroso, mas com as pessoas que ele convive, com as pessoas que ele tem segurança, com as pessoas que estão mais próximas deles. Eles não são seres sem amor, não, minha gente. Quebrem esse preconceito. O autista não é ser sem amor, ele pode amar, ele pode se relacionar, ele pode casar e constituir uma família. Nada impede disso. Vale ressaltar, de novo, que cada um é cada um. E temos os autismos leves, temos os moderados e temos os graves. Outras condições de autismo que as pessoas implicam muito são as manias. E eu queria fazer um paralelo aqui de informação muito importante sobre essas questões de manias, porque essas manias não é loucura, não é toque, mas é equilíbrio. Muitos autistas utilizam uma certa mania, uma certa condição de organizar, de equilibrar algumas situações suas para quê? Para se sentir mais concreto naquela questão, para se sentir mais firme naquela questão, para organizar suas ideias, tá? Então ele precisa desse movimento para ele se sentir seguro, tá? Por quê? Porque algumas situações demandam para o autismo uma descompensação. Então é importante ele se sentir seguro com essa condição. É de fundamental importância ter conhecimento de tudo isso. Por quê? Porque você vai olhar o paciente autista como uma pessoa que precisa de algumas condições especiais. Gente, todos nós precisamos. Se você tem alguma limitação física, você precisa de uma condição especial. Se você tem diabetes, você precisa de uma condição especial. Se você tem hipertensão, obesidade, condição especial. Se você tem problema visual, problema auditivo, uma condição especial. E por que o autismo seria diferente? A gente tem que entender que cada ser humano que tem algum tipo de condição especial será tratado diante daquela condição especial. E o Brasil ele avançou nesse aspecto. Aqui no Brasil foi oficializado esse dia 2 de abril como um dia mundial celebrado também em 2018 pela Lei Federal 13.652, que foi sancionada pelo presidente da República e a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, ressaltando que uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Interessante, quem tem família autista, quem puder olhar essa lei para ver essas coisas, porque eu sei que tem muitos autistas por aí que desconhecem essa condição. Também temos uma lei federal, a 12.764 de 2012, que traz a lei Berenice Piana, que no seu artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º, esclarece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, essa condição traz alguns benefícios
para os portadores de transtorno do espectro autista. Quais benefícios? Depende também da gravidade desse paciente. Temos os benefícios do IPVA, temos o benefício da carteirinha de estacionamento em lugares mais... Porque veja, olha, você está com uma criança autista, você está com um paciente idoso, um paciente adulto autista, porque não pense que autismo é só de criança, como eu falei para vocês, porque criança cresce, criança vira adolescente, criança vira adulto, criança vira idoso, e essa imaginação de que autismo é só de criança, gente, tá fatídico. Então você tem uma pessoa nessa condição e vamos dizer um autismo grave, por exemplo, e a vaga do estacionamento do supermercado ficou muito longe da porta do supermercado. E para quem conhece o espectro autista, principalmente aqueles de moderada grave, que tem algumas condições, alguns ruídos, algumas sensações, eles podem despertar alguma crise no paciente. Então, você está carregando o combo, você está carregando a criança, um carro saiu do estacionamento buzinando, freou de vez, uma moto passou com aquelas zoadas daquelas motos envenenadas. Isso pode despertar um gatilho, tá? Então, assim, ter um estacionamento mais próximo em que eu possa usar aquele cartão de identificação é um auxílio, não é uma coisa para dizer assim, olha, ela quer ter prioridade, estacionar mais próximo da porta. Não, gente, é um auxílio. Olha, você tem uma criança com autismo e vai para uma clínica, levar essa criança para passar por todos os profissionais que ela precisa passar, e não tem onde estacionar, o local que você vai estacionar é longe. A gente sabe aqui na cidade de Aracaju, os locais de clínica são horríveis para estacionar. E é uma quantidade enorme de carro passando, e você levar essa criança, o autismo, ele tem uma dificuldade sim de localização, ele tem uma dificuldade espacial. Então, no susto, ele pode atravessar a rua de vez e vir um carro e pegar. Então, se eu tenho condições de ter essa carteira, essa caderneta, sei lá, especial para estacionamento, é de fundamental importância. E outras questões para o benefício do tratamento desse paciente. Também temos em âmbito federal a Lei número 13.977 de 2020, a Lei Romeu-Mion, sancionada em janeiro deste ano, 2020, que criou a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Vale a pena vocês conhecerem essas leis, levando-se em conta que tem algumas leis estaduais aqui no Brasil. Então, vamos ver assim, em questão de legislação, o espectro autista ganhou muita voz aqui no Brasil. Então, temos algumas leis estaduais em alguns estados. Salvo engano, é o Paraná, tem uma condição especial para os autistas no cinema, por exemplo. Então, vale procurar, pesquisar em sua região qual a lei estadual tem que referencia o autismo de uma forma que proteja essa pessoa de determinadas situações que possam ocasionar uma crise. Os avanços e as conquistas são visíveis, são crescentes, principalmente aqui na nossa terra Brasil, em se tratando de legislações políticas públicas voltadas à proteção dos interesses dos autistas. Todavia, ainda há muito a ser feito, há muito a ser conquistado, e é uma luta que compete a todos, aos portadores de autismo, às famílias e às sociedades. E nós, profissionais de saúde, que atuamos com pacientes com transtorno do espectro autista, só pedimos respeito para todo o espectro. Respeito para todos, porque são seres humanos que necessitam de apoio e respeito. Ok? Deixando aqui só um bate-papo rapidinho. Qualquer coisa, gente, fala aí. Deixa comentários, curta, encaminhe para outras pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo e espero encontrá-los brevemente. Um forte abraço.